Abençoado, que alegria experimentamos na presença de Deus e na comunhão dos irmãos. Tem uma canção que é razoavelmente nova, pelo menos para mim, e que faz um relativo sucesso no cenário evangélico atualmente. Ela é muito bonita, então há aspectos muito positivos. É possível que alguém aqui já tenha ouvido essa canção, inclusive se sentido abençoado por ela. Não nego que haja coisas boas nessa canção, mas existem determinados aspectos da canção preocupantes e que estão em desacordo com o ensino da palavra de Deus. E como a canção tem a ver com um tema que eu gostaria de trazer para vocês, eu começo com a canção. Eu não sei se vocês percebem aqui, nessa coluna que está escrito canção, já tem um pedaço da letra. Alguém conhece essa canção? Já ouviu essa canção? Só para saber se alguém conhece. Pode levantar a mão. Temos uma, duas pessoas, muito poucas do nosso convívio, né? Mas ela está fazendo bastante sucesso, se aqui nós podemos dizer assim, né? Sucesso no cenário evangélico. Então é bem provável que dentro de algum tempo você esteja em contato com ela. E como ao ler a letra, examinar a letra, eu observei problemas que eu considero graves, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas considerações iniciais a respeito desta canção. O primeiro verso que eu acho preocupante é este: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Eu não sei se você já conseguiu captar o perigo, né, que está por trás disto. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Então o pecado não tem problema. Está entendendo? Talvez o autor quisesse dizer qualquer outra coisa, mas ao dizer as coisas que ele queria dizer, da maneira como a disse, nos deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque permite para mim esta interpretação, que é a seguinte: o pecado não tem muita importância. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Portanto, não estamos nem aí para o pecado. O pecado é café pequeno. E ainda diz mais, ele arremata: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Então há um determinismo aqui, muito claro, muito forte. Deus escolheu você e ponto final. Deus escolheu você e acabou. Então, o que você faz ou deixa de fazer não altera o fato que Deus escolheu você. Então, você já está salvo, independente do que você vier a fazer. Você pode ser um adúltero, você pode matar, você pode roubar. O pecado não importa. O pecado não apaga a marca que Deus colocou em você, a marca de Cristo em você. O pecado, aquilo que você faz ou deixa de fazer, não altera o fato de que você foi escolhido, você é de Deus e ponto final. Há um fatalismo, as coisas já estão escritas, você é um salvo, você é um escolhido, então não importa o pecado. Isto é perigosíssimo. E aí eu, só de en passant, menciono alguns versículos bíblicos que estão completamente em desacordo com o ensino deste verso da canção. Começo por Romanos 8, versículo 13, que diz: porque, e é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, quem diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. E ele diz isso para a igreja, ele diz isso para os crentes, ele diz isso para os nascidos de Deus.
Os nascidos de Deus precisam ser cautelosos e cuidadosos em relação ao pecado e às obras da carne. Por quê? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Isaías 59, versículo 2 diz o Senhor: mas as vossas iniquidades, diz a palavra de Deus, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Portanto, o pecado é danoso para o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos separa de Deus. 1 João 1,6: se dissermos que temos comunhão com Ele, Deus, ou com Ele, Cristo, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Portanto, essa história de que o que eu faço ou deixo de fazer não importa, é uma balela, é uma mentira do inferno. Porque se dissermos que temos comunhão com Ele, que somos escolhidos, que pertencemos a Deus, e vivermos e andarmos em trevas, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Que história é essa? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Parece não concordar com o ensino apostólico, com o ensino profético das Escrituras Sagradas. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Acho que isso é suficiente, e poderíamos citar tantos versos da Bíblia mais. Outro verso: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Bom, se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, o mundo já devia ter notado. Que história é essa? Não liga se o mundo ainda não notou. Se Deus nos colocou aqui como astros no mundo, para reluzir, para brilhar, para testemunhar através de nossas boas obras, através de nossas virtudes, que são frutos do Espírito. O que acontecia na igreja primitiva era que, pelo viver daquela comunidade cheia do Espírito Santo, os de fora, os não crentes, os vizinhos, os do convívio com aquela comunidade cristã primitiva, ficavam tão admirados. Eles, diz o texto, aquela comunidade cristã caía na graça do povo. Irmão, os de fora, os que não são crentes, precisam ver Jesus em nós. E não tem dessa não importa se eles não estão vendo. Que conversa mole, que conversa furada é esta? Diz a palavra de Deus com todas as letras: andai de modo digno do Evangelho. Aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Mais alguns versículos bíblicos, Filipenses 4, 5. Seja a amabilidade ou equidade ou a justiça de vocês conhecida por todos, sem exceção, por todos ao redor, por seus familiares, por seus amigos. Seja isto notório, conhecido. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 19. Isso é motivo de alegria para o apóstolo Paulo. Todos constatam, todos podem ver, todos, não apenas os de dentro da igreja, os de fora podem ver que somos diferentes, que somos de Deus, que somos da verdade, que somos da justiça, que somos do amor, que somos do perdão, que é bom fazer negócio com a gente, porque a gente cumpre aquilo que a gente diz. É bom fazer negócio com a gente, porque nós não temos duas caras, duas palavras. Porque nós somos filhos de Deus e carregamos o Espírito do Senhor dentro de nós e fluímos no Espírito Santo. Então, em vez do texto estar dizendo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, até aí, amém? É verdade? Mas concluindo, não chore se o mundo ainda não notou. Meu irmão, se o mundo ainda não notou, comece a chorar. Comece a autoexaminar-se.
Se é que de fato você está em Deus e o amor de Deus está em você, comece a ver se você é de Deus e se você tem o Espírito Santo, porque se não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Não damos, diz o apóstolo Paulo agora aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Esta deve ser a postura de um cristão, não dando motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para bem do Evangelho do Senhor. E Atos 22, 12, um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus, e não por todos os cristãos apenas, por todos os de outras religiões, de outras confissões. Ananias é um modelo para nós como cristãos, que ao olharem para nós, possam glorificar o nome do Pai Celeste, sejam eles budistas, ateus, confucionistas, sejam eles de que confissão forem, não importa, é o nosso testemunho, é o testemunho de que Deus habita em nós e que nós temos Jesus por Senhor. Então chore se você não está transmitindo a glória do Senhor devidamente. Agora, uma frase da canção, mais uma. Se você desistiu, Deus não vai desistir de você. Eu esqueci de colocar aqui o de você. Se você desistiu de Deus, Deus não vai desistir de você. Então está tudo sossegado, né? Eu posso desistir de Deus à vontade. Deus não vai desistir de mim. Que beleza. Para pensar num negócio desse. E veja agora as palavras de Jesus. Veja as palavras dos apóstolos. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Cuidado para não cair. Quem cuida estar em pé. 2 Timóteo 2,12. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Que história é essa? Eu posso desistir de Deus, que Deus não desiste de mim. Eu posso negar a Deus, que Deus não nega a mim. Isso contraria o ensino da Bíblia, onde Paulo claramente diz que se nós o negarmos, desistirmos dele, ele desistirá de nós. Eu não sei com quem o autor inspirado dessa canção ou com o apóstolo Paulo. Eu vou ficar na dúvida esta noite. Jesus e apóstolo Paulo não está sendo aqui original, ele está como que parafraseando o ensino de Cristo, que disse: se vocês se envergonharem de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei de vocês no dia do juízo final. Foi Jesus quem disse isso. Por isso o apóstolo Paulo, baseado na palavra do Senhor, nos adverte. É baseado na palavra do Senhor que ele nos adverte. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se, olha aí a condicional. Se é a condição. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Isto é o que diz a palavra de nosso Senhor. O restante é palavra de outro. O restante é palavra que contraria a clara e expressa advertência de nosso Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos. Outra frase, e com essa praticamente terminamos. Ele está aqui para te levantar, e eu digo amém para isto. Se você caiu, Jesus está aqui para te levantar. Se você caiu, ainda há esperança para você.
Se você o negou, você ainda pode, como Pedro, chorar arrependido e alcançar o perdão. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, e etc e tal. Eu quero só mostrar para você o problema. Se o mundo te fizer cair, meu irmão, o mundo não nos faz cair. A gente não é objeto passivo nessa história do mundo, não. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Parece que aqui o ser humano é aquele João bobo que chama, né? Que um empurra para um lado, ele vai. O outro empurra para o outro lado, ele vai. Se o mundo me fez cair. Que posso eu contra o mundo? Sabe o que diz a palavra de Deus para você que é cristão? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você venceu o mundo. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Que história é essa de gente, de crente refém ao mundo? E o pecado não terá mais domínio sobre nós. E é a palavra de Deus que diz, cuidado, não deis lugar ao diabo. O diabo não pode nada contra nós, que nós não tenhamos que dar autorização para ele em primeiro lugar. A gente tem que entender essa história para de repente não nos sentirmos vítimas, os frageizinhos, os coitadinhos que diante da tentação do mundo não tem outra alternativa a não ser cair. O mundo me derrubou, o mundo me destruiu. Eu lembro daquela canção tão brega, daquela cantora Kátia. Bom, isso deve ser de 1980 e alguma coisa. Quem lembra dessa canção? Como é que... umas frasezinhas dela. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Porque as pessoas... porque nunca me trataram com amor. Gente, tem gente que se coloca como vítima o tempo todo. É o mundo, é porque meu pai, é porque a minha mãe, é porque a tentação foi grande, é porque o outro, é porque o sistema, porque você não sabe, é porque a menopausa, seja lá o que for que você use como desculpa para o pecado. Arreda Satanás. Está entendendo? Arreda Satanás. Que história é essa? O mundo me derrubou. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você é de Deus. E a vitória é sua. E você em Cristo é mais do que vencedor. Deus não permite que sejamos tentados de maneira sobrenatural, não. É o que diz o apóstolo Tiago. Não permite o Senhor que sejamos tentados de maneira sobrenatural, de maneira, digamos assim, que vá além das nossas próprias forças. Deus limita as próprias tentações que vêm a nós. E se ela vem, se você acha pesado, é porque Deus está apostando na tua graça, na força que Ele te deu para vencer aquilo. Regozijai-vos. Aqui é desculpa para boi dormir. Aqui é o seguinte: Deus me levanta, o mundo me derrubou. Não é? Ele não faz nada. O mundo vem e ele cai. Agora que está caído, Deus levanta. E se o mundo vier de novo, cai de novo. E aí fica lá e Deus levanta. Parece um fantoche nas mãos do mundo, nas mãos de Deus. Isso realmente não tem nada a ver com as Escrituras, que dizem, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14. Não fica esperando Deus te levantar, não. Desperta, levanta.
Acorda! É um negócio que eu não entendo. Estou lá, Deus me levanta, estou com preguiça de levantar hoje para trabalhar. E acha que Deus tem que levantar você para você fazer alguma coisa, para você estudar, Deus tem que mover você. Deus já te deu perna, já te deu braço, e te dá graça, te dá portas abertas, te dá talentos, usa! E ai de você se não fizer bom uso desses talentos, dessas graças, dessas virtudes que Ele já te deu. Ponha isso! Põe a mão no arado, vai em frente. Vai ter com a formiga. A gente ouve isso na Bíblia, não é? Não sou eu que estou falando. Vai ter com a formiga. Eu não vou dizer o resto porque vai parecer que eu estou ofendendo, né? Mas quem tem ouvidos, ouça. É o que o Espírito diz. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Toma uma atitude, faça como o filho pródigo. Ele tomou atitude. Não foi o pai que foi lá pegar ele, ele tomou atitude. Ele caiu em si, ele voltou. É claro que sem Deus nada podemos fazer. Mas por sua graça, temos uma graça para nos arrependermos. Temos recebido uma graça para voltarmos. É o mandamento da palavra. Bom, caímos então no tema da mensagem de hoje. Isso era só a introdução. Que essa canção me aborreceu bastante essa semana. Ela é muito bonita. Eu quase me arrepio ouvindo essa canção. Ai, que linda. Há muitas emoções. Mas, caramba, tem muita coisa estranha, tem muito fogo estranho no altar de Deus. Não estou dizendo que a pessoa que compôs é um apóstata, e nem seja um herege, foi um herege. Né? Pode ser que ele nem pense isso, aliás, às vezes confrontado com o que eu estou dizendo, ele fica assim meio assustado. Fala, não foi isso que eu quis dizer. Eu falo, ótimo, mas pecou, então falhou, porque você acabou dizendo o que não quis dizer. Não, não foi isso, mas disse. Esse é um problema, então seja mais cuidadoso ao compor canções e procure ser bem inspirado nas Escrituras Sagradas. E aquelas frases que estão aí na boca do povo, a voz do povo é a voz de Deus. O que tem que ser, será. Aí eu duvido que tem alguém aqui que nunca disse algo assim ou já não pensou. Não. Que tem que ser, será. Está tudo escrito, está determinado. Está certo. Olha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu ouvi isso em algum lugar, não sei onde, eu vou pesquisar melhor. Deus quis assim. Você vai no velório de alguém que encheu a cara, andou em alta velocidade, se estribuchou todo, e o que se ouve mais é, Deus quis assim. Que história é essa? Foi Deus que deu cachaça para aquela criatura? Foi Deus que o induziu a esse erro, a essa irresponsabilidade? Essa foi a vontade de Deus, isso estava escrito. Ele simplesmente cumpriu um papel já pré-escrito por Deus. Deus foi o responsável por tal barbaridade. Pense. Foi a vontade de Deus? Tudo que acontece na vida é a vontade de Deus? Esse determinismo, que a gente vai encontrar muito nas religiões orientais, por exemplo, através da ideia de karma. E você conhece pessoas que acreditam em karma. Eles às vezes explicam o seu sofrimento dizendo, isso é um karma de vidas passadas, isso é um mal que eu tenho que carregar hoje, isso faz parte da minha sina. E há então uma espécie de de conformismo diante disso. Esta ideia de karma, esse determinismo atrás dessas religiões de karma, dessas religiões de fatalismo, dessas religiões, isto traz um mal sobre a sociedade que você não tem ideia.
Sabe aqueles sistemas de castas na Índia? Tem por base a ideia do karma. Se eu nasci naquela condição, naquela casta, eu devo me conformar, porque esse é o propósito divino. Eu não devo almejar sequer superar essa minha condição, porque isso seria ir contra a vontade de Deus. E se eu nasci um Brahma, um cara lá da Antártica, sei lá, de que companhia de cerveja é essa? Se eu nasci no topo da pirâmide, então eu não me sinto nem um pouco mal de usufruir tudo, porque também foi a vontade de Deus, está entendendo? Estava determinado. Eu devo ter feito por merecer em gerações passadas, em encarnações anteriores. Eu tenho o direito, e não há nenhuma consciência social, não há nenhuma consciência de solidariedade, há uma atitude passiva, de acomodação diante do status quo, diante do estabelecido. E isto é fruto da religião, da doutrina falsa do inferno, que existe também numa versão evangélica, chamada determinismo, chamada fatalismo, que é também base do apartheid, porque foi numa sociedade cristã evangélica calvinista que vimos o sistema como apartheid, que vimos coisas como o racismo acontecerem. Porque se eu nasci branco, se eu nasci rico, se eu nasci inglês, eu tenho o direito de dominar sobre aqueles que nasceram negros, sobre aqueles que estão na África. Eu tenho o direito de ser aquele que vai determinar e que sabe o que é melhor, de escravizar, de explorar. Isso é uma verdadeira maldição para a sociedade. Vamos lá, mais adiante. As parábolas dos talentos parecem chocarem-se de maneira tão drástica contra qualquer espécie de ideia determinista. E ela é uma parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhece a parábola dos talentos? Então uma pessoa recebe do Senhor 1 talento, outra recebe 2 e outra recebe 5. Mais tarde, passado um tempo, o Senhor volta para pedir contas. O que é que você fez com os 5 talentos que você recebeu? Eu multipliquei e eles viraram 10. Ah, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque fosses fiel no pouco, sobre muito será colocado. O outro que recebeu 2 é também questionado. E aqueles 2 talentos que eu te dei, o que é que você fez com eles? E ele responde: eu também trabalhei, apliquei, eu multipliquei, eu fiz com que esses talentos frutificassem e se multiplicassem, e hoje são 4 talentos, o dobro. Então, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Fosses fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O que receber a um também é questionado, assim como os outros, porque o Senhor vem pedir conta. O Senhor vem pedir conta. E o que você fez com esse talento que você recebeu? E ele diz: eu temia ao Senhor, sabia que um dia o Senhor voltaria para prestar contas, eu tive medo de perdê-lo, então eu enterrei o talento. Está aqui do jeitinho que o Senhor me deu. Uma atitude de acomodação, uma atitude de preservação do que recebe. Desagradará profundamente o Senhor, que vai dizer: servo mau e infiel, sabia que eu sou zeloso, sabia que eu venho pedir conta, e você não teve nem o cuidado de colocar no banco para aplicar esse talento, para eu ter os devidos juros, ou rendimentos, para não desvalorizar no mínimo. E a condenação dele é drástica, é grave.
Essa parábola diz, entre outros ensinamentos preciosos, que cada um de nós recebe da parte de Deus alguma medida de graça, de talento. A vida é um talento, a inteligência é um talento, o físico, as capacidades que temos. Alguns têm recebido mais do que outros, isso é verdade. Alguns receberam 5, outros receberam 2, outros receberam 1, mas não há quem não tenha recebido pelo menos um talento, e um talento não é pouca coisa, era muita grana, era muita dádiva, era coisa muito boa. A vida é coisa muito boa, todas as oportunidades que Deus nos concede. Agora tem gente que ao receber um talento, fica emburrado porque o outro recebeu 2, ou não tem gente assim nesse mundo? Aquele que recebeu 2, pode também ficar emburrado com aquele que recebeu 5. E o que recebeu 5 pode se sentir o máximo o rei da cocada preta, e pode também se complicar nessa história. O orgulho e tudo mais. Mas o que nós vemos aqui é que quando o Senhor dá para um talento, para outro 2, para outro 5, o Senhor deixa nas mãos deles, de cada um deles, uma obrigação, um dever de cuidar, de zelar, de multiplicar, de dar, de fazer bom uso daquilo. O Senhor não está determinando já, desde antemão, o que será o futuro de um, o que será o futuro de outro, o que será o futuro de outro mais. Está entendendo? Não está aqui o Senhor predeterminando que o primeiro vai enterrar. Tanto é que ele fica invocado com o primeiro, porque o primeiro não precisava, não devia ter enterrado. A indignação desse nosso Senhor só faz sentido se o primeiro tivesse realmente a mesma oportunidade de agir como os demais. Isso significa que você, ao receber um talento, eu, ao receber outro talento, cada um de nós, ao receber alguma medida de talento em nossas mãos, temos agora a obrigação de fazer bom uso disto. Deus não está dizendo qual será o seu futuro. Há algo aqui de seu futuro em aberto. Portanto, ao dar os talentos, cabe a cada um de nós que recebemos tais talentos de Deus, de agirmos com sabedoria, com prudência, agirmos com temor, agirmos. Deus não vai agir na vida daquele que enterrou o talento, impedindo de enterrar o seu talento. Deus não vai agir na vida daquele que recebeu 5 talentos, de modo especial para que ele produza mais, e deixou de agir de modo especial naquele que recebeu 1. O que eu quero dizer que cada um deles tinha por obrigação corresponder aos talentos recebidos. Se você acha que há mais vantagem para quem recebeu 5, saiba que a vantagem aparente transforma-se numa responsabilidade proporcional. A quem muito é dado, muito também é requerido. Dele não bastaria ir para 6, por exemplo, mas bastaria aquele que recebeu 1 multiplicar mais 1. Cada um será cobrado diante daquilo que recebeu. E se vem um dia de juízo final, esse dia de juízo final só faz sentido porque nós poderíamos ter agido diferente ou assim ou assado. Uns vão receber galardão e outros vão receber condenação. Talentos então são graças recebidas, mas que precisam ser devidamente aplicadas para renderem, para produzir um devido fruto. Não pode haver acomodação, não enterre o seu dom, não enterre a sua graça. Deus vai pedir conta. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se é verdade que sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer, se é verdade que sem os talentos recebidos nós não podemos multiplicar absolutamente nada, se isso é verdade também que se não multiplicarmos, seremos cortados e lançados fora. Que ao recebermos graças de Deus, o nosso destino não está traçado, escrito. Cabe a nós, com a graça devida, estarmos construindo o nosso próprio destino com a ajuda do Senhor. Termino então com o texto de Gálatas capítulo 6. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, diz o apóstolo Paulo, uma comunidade de cristãos. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A condicional, mais uma vez aqui, não há nada determinado. O apóstolo Paulo, ao escrever assim aos Gálatas, não está dizendo, olha, alguns aqui já estão determinados, salvos, escolhidos, não importa o pecado, não importa o que vão fazer, já estão destinados ao céu, e nada pode mudar o que já está escrito, definido desde o princípio. Não tem nada a ver o ensino do apóstolo Paulo com aquela canção que abordamos no início. Ele diz, não se deixe enganar por canções dessa natureza, por pregações parecidas. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia tempestade, vento colhe tempestade. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo nós vamos ceifar, se não desanimarmos. Se formos perseverantes. A vitória é do perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera. Seja paciente. Continua fazendo bem. Fazer o bem às vezes cansa. Parece que não dá resultado. Tem muito cristão que já desistiu de fazer o bem. Tem muito cristão que está olhando para os do mundo, está vendo eles não estão fazendo o bem, estão prosperando. Então, de que me vale fazer o bem? De que me vale ser fiel, de que me vale obedecer a Deus, de que me vale buscar ao Senhor, parece que não dá nada certo. Mas aqui o apóstolo Paulo nos exorta, persevera em fazer o bem. Não pensa que vai fazendo o bem, vai recebendo imediatamente, não é bem assim. Pode ser assim, num caso mais excepcional. Normalmente nós plantamos e plantamos com choro por um longo período, mas aquele que planta e anda plantando com choro, a semente um dia ceifará com alegria. Se não desfalecer, se não desanimar, no meio do período, no meio da peregrinação, no meio do deserto. Não faça como aquele povo agraciado, povo liberto por Deus, pulmão forte do Senhor. O mar se abriu, as pragas vieram sobre o Egito, o mar se abre, eles passam, recebem as tábuas da lei, recebem o maná do céu, têm a graça de Deus sobre suas vidas, mas o que fazem é murmurar, o que fazem é se queixar, o que fazem é colocar a culpa em Moisés, a culpa em Arão, o que fazem é tentar o tempo todo desistir, desanimar e retroceder, incredulidade, murmuração e toda espécie de males, e eles perecem no deserto. O destino que Deus tinha para eles era a salvação, era a terra prometida, mas eles não perseveraram, eles desanimaram, retrocederam e não herdaram a terra prometida. Seja como o apóstolo Paulo, que no final de sua vida, escrevendo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, Paulo não fala como um determinista, como um fatalista. Paulo não está aqui com essa ideia, olha, eu não precisava nem ter combatido, sabe? Eu ia chegar vitorioso de todo jeito. Não, ele diz, eu combati o bom combate. Eu me esforcei, com a graça de Deus. Isso aqui não é salvação pelo homem, não. É com a graça, a partir da graça, com a ajuda de Deus. Pela graça do Senhor, eu combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida. Alguém aqui já correu uma maratona? Não é fácil não, né? Correr uma maratona não é fácil. A gente tem que se preparar, a gente tem que se esforçar.
Isso não é fácil. Ele diz: eu combati, eu me esforcei, e eu terminei a corrida, eu guardei a fé. E ele está celebrando isso. Ele está celebrando a vitória, que pela graça do Senhor ele alcançou. Paulo não se acovardou, mas combateu. Não desistiu, mas completou a sua corrida. Não perdeu a fé, mas conservou até o fim. Porque se ele de maneira alguma pudesse agir como covarde que abandona o combate, se ele não tivesse a possibilidade de desistir, se isso nunca fosse algo possível, se ele nunca pudesse perder a sua fé, ele não teria do que se alegrar aqui. Isso não seria motivo de nada, claro, obviamente, estava escrito, cumpriu só o papel que já estava escrito. Mas ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E você? Quando chegar a hora da sua despedida desse mundo, você vai poder dizer isso: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Sou eu, é você, é sua atitude aqui, é a atitude daquele diante do talento, de multiplicar, de cumprir, de corresponder às expectativas do Senhor. Que assim seja. Então, ao trabalho, desenvolva a sua salvação, com temor e tremor, como diz o apóstolo Paulo. Desenvolva seus talentos e graças recebidas. Seja perseverante em fazer o bem. E olha o que diz o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 4. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus está com vocês. Então, ao trabalho. Mas tem gente que entende assim: olha o determinista como é que entende. Deus está comigo, então o que tem que ser, será. Então deixa a vida me levar, Deus leva eu. Então, se o Senhor quer que eu faça alguma coisa, me mova. Me mova, Deus. Me levanta, Deus. Me acorda de manhã, Deus, para trabalhar. Bota em mim a responsabilidade que eu não tenho, Deus. Me dá vergonha na cara, Deus. Está entendendo umas coisas que você pode dizer para Deus? Caramba! O Senhor está com vocês, é verdade. Ao trabalho! Ao trabalho! Haja! Agora é com você. Com a ajuda dele, é claro. Ele está te dando os talentos, está te dando a graça. Ele está te proporcionando todas as coisas. Desenvolva. Ele te deu a salvação, desenvolva ela. Ele te deu a graça, o talento, desenvolva. Ele te deu inteligência, usa para o bem. Faz o bem, desenvolva a sua salvação, seu talento, a sua missão, pratica a palavra de Deus, obedeça. E 2 Pedro 1, de 5 a 11, não vou nem comentar, só vou ler, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ela precisa ser consolidada pelo empenho de vocês,
pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão se agirem dessa forma. E assim vocês estarão ricamente providos, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 11, e com isso terminamos. Coloque-se em pé, vamos ter um momento de oração.